Bom, continuando então, outra exceção à regra da unidade do processo, quando há conexão e continência, está no parágrafo 1º do artigo 79 e no parágrafo 2º também. Então, o parágrafo 1º, ele traz uma situação de superveniência de doença mental. Se durante o curso da ação penal, um dos réus for acometido de uma doença mental, de acordo com o artigo 152 do CPP, para este réu, o processo fica suspenso, mas vai prosseguir para os demais corréus. E aí, mesmo havendo continência ou conexão, não haverá mais unidade de processo. Pelo menos não em relação àquele em que o mesmo está suspenso, em razão da superveniência de uma doença mental. Também cessará a unidade do processo quando houver um réu foragido e que não possa ser julgado à revelia. Os demais corréus que não estão foragidos ou que podem ser julgados à revelia, o processo continuará, mas em relação àquele não, quebrando aí a unidade de processo exigida quando há uma conexão ou quando há continência. O artigo 80 do CPP, ele vai trazer uma hipótese de cessação da unidade do processo, mas de natureza facultativa. Ou seja, o juiz pode, se quiser, separar os processos quando, por exemplo, houver um número excessivo de acusados. Então, um processo com 40 corréus. Imaginem cada réu arrolando 8 testemunhas. Imaginem a acusação arrolando 8 testemunhas por réu. Esse processo vai durar a vida inteira, não vai acabar nunca. Então, é interessante que o juiz tenha o bom senso de separar esse processo, por exemplo, em 4 ou em 8, com cada processo com 10 ou 5 réus, para que os mesmos possam prosseguir com mais celeridade. O artigo 81, ele trata da chamada perpetuatio jurisdicionis, que se a gente pudesse traduzir, porque é uma expressão em latim é letra morta, portanto não tem tradução, mas se a gente pudesse fazer um pseudo-tradução, perpetuatio jurisdicionis seria perpetuar a jurisdição, fazer com que ela se torne eterna, com que ela se mantenha. Então, imaginem o seguinte. Lembra aquele exemplo do furto praticado no Rio e da receptação praticada em São Paulo? Pois bem, a gente viu que haveria ali uma conexão e delimitamos como competente para processar os 2 crimes o Rio de Janeiro, porque o furto teria sido qualificado e é mais grave do que a receptação. Entretanto, por algum motivo, o juiz extinguiu a punibilidade em relação ao furto, ou absolveu o réu acusado do furto sumariamente, ou desclassificou para um crime menos grave. Isso vai fazer com que o juízo do Rio deixe de ser competente para processar e julgar a receptação? Não. Não é porque o crime que gerou a vis atrativa foi absolvido ou mudou a tipificação para um crime menos grave
ou teve uma causa extintiva da punidade, que aquele juízo vai deixar de ser competente. Começou ali, vai ali até o fim. Uma única exceção a esta regra do 81 caput, a regra da perpetuatio jurisdicionis, está no parágrafo único do artigo 81. Aquele exemplo que eu furtei o veículo e depois voltei para matar o porteiro para que ele não contasse que fui eu que furtei o veículo. O furto e o homicídio vão ser processados, julgados na vara do tribunal do júri, na vara criminal do tribunal do júri. E vamos imaginar que no curso do procedimento do júri, o juiz me absolva sumariamente pelo homicídio. Ele não vai me mandar a júri popular para julgar o furto. Porque aqui não vai prevalecer a regra da perpetuatio jurisdicionis. Se o juiz me absolver sumariamente pelo crime doloso contra a vida, ele vai remeter ao juízo singular para julgar o crime conexo. Ele não vai mandar a júri popular, porque nesse caso não vale a regra da perpetuatio jurisdicionis. O artigo 82, ele vai trazer uma situação que pode ser provável, principalmente quando os crimes são praticados em comarcas distintas. Vamos imaginar que o Ministério Público denunciou o Antônio pela receptação em São Paulo e o Ministério Público denunciou a Ana Paula por furto qualificado no Rio de Janeiro, sem saber que havia ali uma conexão entre os crimes. Se num determinado momento o juiz do Rio toma ciência dessa conexão com a receptação em São Paulo, ele deve avocar o processo que está lá em São Paulo para que eles corram aqui no Rio junto com o furto. Mas pode ser que ele descubra isso tarde demais, quando, por exemplo, a sentença lá em São Paulo já transitou em julgado. Aí não tem mais tempo de avocar a competência. E aí, paciência. O máximo que vai acontecer, se fossem crimes praticados pelo mesmo réu, o que não é o caso, mas se fosse, é, na vara de execução penal, fazer a soma ou unificação das penas. Bom, com isso, a gente fecha competência, jurisdição e competência no processo penal. Bom, em relação a questões prejudiciais e processos incidentes. Primeiramente, vamos entender o que seriam essas questões prejudiciais. Nós temos aqui os artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal, que vai dizer para a gente o que seria e como deve proceder o juiz quando está diante de uma questão prejudicial. E por que prejudicial? Porque é alguma tese defensiva, algum argumento de defesa que pode influenciar no julgamento do mérito. Então, o juiz tem que parar para analisar esta questão prejudicial antes de julgar o mérito. Por exemplo, eu estou sendo acusada de bigamia, artigo 235 do Código Penal. A minha defesa alega que um dos meus casamentos é nulo. Opa, para tudo.
que se realmente um dos casamentos for nulo, Ana Paula não praticou bigamia. Então, nós temos aqui uma questão prejudicial que vai influenciar no julgamento do mérito. E aí, os artigos 92 e 93 vão dizer como é que deve proceder o juiz. Mas antes, não vamos confundir preliminar com questão prejudicial. A preliminar, ela tem que ser observada antes do mérito. Então, por exemplo, a defesa alega uma nulidade na citação. Isso não tem relação com mérito. Então, é uma preliminar. A preliminar é uma questão de natureza processual. Já a questão prejudicial, ela está relacionada ao mérito, ao fato típico, ilícito e culpável. O artigo 92, ele vai trazer questões prejudiciais obrigatórias e heterogêneas. Por quê? Neste caso, toda vez que a questão prejudicial tiver relação com o estado civil das pessoas, o juiz tem que suspender o processo e aguardar a controvérsia ser dirimida na esfera civil. Então, esse exemplo que eu dei da bigamia, em que a minha defesa alega que um dos casamentos é nulo, se enquadra aqui no artigo 92. O juiz criminal não pode decidir se um dos meus casamentos é realmente nulo ou não. Só o juiz civil é que vai poder anular um dos casamentos. É uma questão de competência. Então, o juízo criminal vai ter que suspender o processo para aguardar a decisão civil de anular ou não um dos casamentos da Ana Paula. Mas é claro que o processo criminal não vai poder ficar suspenso ad eterno. Então, se por um acaso a Ana Paula não tiver instaurado a ação de anulação do casamento no juízo civil, o Ministério Público, ele promoverá essa ação e vai estar ali presente para que ela seja iniciada, para que os interessados sejam citados e para, efetivamente, seja ali analisada a nulidade de um dos casamentos. Agora, se a questão prejudicial não tiver relacionada ao estado civil das pessoas, aí nós vamos ter uma questão prejudicial, facultativa e homogênea. O juiz não é obrigado a suspender o processo, ele pode ele mesmo julgar essa questão prejudicial, ou pode suspender o processo e aguardar a discussão no cível. Exemplo, eu estou sendo acusada de ter furtado um determinado bem móvel. E eu alego em minha defesa que, na verdade, eu não subtraí coisa alheia, porque a coisa é minha. Eu sou o proprietário, eu sou o verdadeiro dono. Então, o juiz criminal pode discutir essa questão da propriedade ou deixar, aguardar que o juízo civil resolva, porque isso vai influenciar no julgamento do mérito, se vai me condenar por exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal, se vai me absolver, se vai me condenar por furto. Bom,
Depois vocês leiam com calma os parágrafos do artigo 93 e o artigo 94. Em relação às formas dessas questões prejudiciais, a doutrina, ela divide e classifica em prejudicial homogênea ou heterogênea, obrigatória e facultativa. Então, nesse slide, vocês vão vislumbrar aí essa classificação que é de natureza doutrinária. Não é a lei que classifica a prejudicial em homogênea, heterogênea, em obrigatória e facultativa. Uma outra classificação é em total ou parcial, e ainda temos a interna ou externa, como vocês podem ver aí também nesse outro slide. Bom, em relação ao recurso cabível da decisão de suspender ou não o processo criminal para aguardar a solução da questão prejudicial no âmbito extrapenal, como, por exemplo, civil, se o juiz negar a suspensão, não cabe recurso. Mas se ele decidir pela suspensão do processo, caberá o recurso em sentido estrito, com fundamento no artigo 581, inciso 16, do Código de Processo Penal. E os processos incidentes? Bom, em relação aos processos incidentes, os processos incidentes, eles serão propostos durante o curso da ação principal. Esses processos ou procedimentos incidentes, eles requerem uma solução pelo próprio juiz criminal antes de analisar o mérito, antes de decidir pela procedência ou improcedência da ação. Então, eles vão correr durante o curso do procedimento principal, para não tumultuar o processo, embora ele tenha ali uma ligação íntima com o incidente. Então, por exemplo, a parte quer arguir uma suspeição do juiz. O juiz é amigo íntimo de uma das partes. Então, ele vai, através de um procedimento incidente específico, arguir essa suspeição do juiz. Se realmente o juiz tiver ali alguma suspeição, isso pode ferir o princípio da imparcialidade e aí, consequentemente, os atos praticados por ele serão nulos. No Código de Processo Penal, a gente tem um rol meramente exemplificativo de procedimentos incidentes. Temos as exceções, que estão elencadas no artigo 95 do Código de Processo Penal. Temos o procedimento incidente de incompatibilidades e impedimentos, de conflito de jurisdição, de restituição de coisas apreendidas, as medidas assecuratórias, que são o sequestro, o arresto e a hipoteca legal, incidente de falsidade e incidente de insanidade mental. Esse rol de procedimentos incidentes no Código de Processo Penal, como eu disse, não é um rol taxativo, não é números clausos, é meramente exemplificativo.
Existem outros procedimentos incidentes espalhados em leis especiais, como, por exemplo, na Lei 9296, que trata da autorização para interceptações telefônicas. Nós temos ali procedimento incidente no artigo 9º da lei. Mas nós aqui em Processo Penal 1 só vamos estudar as que estão elencadas no Código de Processo Penal. Não vamos falar desses procedimentos incidentes previstos em leis especiais. E aí a gente vai começar trabalhando as exceções. Então, as exceções, obviamente, são processos incidentais em que serão alegados ali alguns fatos processuais relacionados aos próprios requisitos e pressupostos e condições para o exercício regular do direito de ação, como, por exemplo, litispendência, coisa julgada, ilegitimidade da parte. O artigo 95 do CPP, ele vai trazer quais são as exceções que podem ser opostas. Então, nós temos a exceção de suspeição, a exceção de incompetência de juízo, a exceção de litispendência, a exceção de ilegitimidade de parte e a exceção de coisa julgada. Vamos falar sobre cada uma delas. Mas antes, dentre essas hipóteses de exceções, algumas são ditas peremptórias e outras são meramente dilatórias. As peremptórias, elas farão com que haja ali a extinção do processo sem julgamento do mérito. Já as meramente dilatórias não vão gerar a extinção do processo, mas vão atrasar o seu julgamento. Então, a exceção de suspeição, ela é meramente dilatória, porque uma vez que o juiz seja declarado suspeito de parcialidade, os autos são encaminhados ao seu substituto. Então, não há extinção do processo. Já a litispendência e a coisa julgada, elas são peremptórias, porque elas irão fazer com que o processo se extinga sem julgamento do mérito. Acabou. Já a exceção de incompetência de juízo e de ilegitimidade da parte, há controvérsia se elas seriam peremptórias ou se elas seriam meramente dilatórias. As exceções, elas serão sempre processadas em autos separados e, em regra, não suspendem o curso da ação penal. A primeira delas é a exceção de suspeição, que a gente vai conversar no nosso próximo encontro.